Olá, este é mais um episódio do podcast Pontos e Vistas da UAB São Paulo. É muito bom ter você aqui com a gente. E hoje nós temos uma convidada especial que veio do Rio Grande do Sul para nos brindar com as suas visões, perspectivas do Poder Judiciário e também das mudanças climáticas. É a doutora Rafaela Santos Martins da Rosa, que é juíza da 12ª Vara Federal de Porto Alegre, doutora em Direito, professora da Escola Nacional de Formação de Magistrados, um assunto que nos interessa muito, formação de juiz que gosta de gente, eu sempre digo isso, e especialista em Direito das Mudanças Climáticas. Seja muito bem-vinda, doutora Rafaela, é uma satisfação recebê-la aqui. Uma honra estar aqui, uma alegria poder participar e fico à disposição da OAB São Paulo. Parabenizo por essa iniciativa, por esse modelo de conteúdo e fico à disposição para os questionamentos, espero contribuir. A temática da minha pesquisa, a temática da minha formação e a temática de lecionar para colegas magistrados, tanto na Escola Nacional, mas em outros cursos das escolas dos respectivos tribunais, tem sido direito das mudanças climáticas. E o momento, a tônica, inclusive pelo evento vivido pelo Rio Grande do Sul, nos mostra o quanto todos nós, não só magistrados, mas profissionais do direito em geral, precisamos entender desse tema, precisamos saber operar com esse tema e daqui para frente cada vez mais. Então, assim, eu fico à disposição para as perguntas, para o debate. Claro. Bom, a primeira pergunta, por óbvio, a gente vai lembrar da tragédia que caiu, né, uma tragédia climática. Alguns dizem esperada, outros dizem previsível, outras dizem que foi excepcional, mas enfim, foi uma tragédia que ceifou muitas vidas. A doutora é de Porto Alegre, então a pergunta inicial, como é que está lá a região? Você que é de lá, me dá, assim, melhorou? Como é que a gente está? Porque aqui na UAB, eu quando fui diretor da CAASP, há muito tempo atrás, nós tivemos uma enchente em São Luís do Paraitinga, uma cidade pequena aqui no interior de São Paulo, que alagou tudo. E eu estive no local. E realmente é uma cena de guerra, é uma terra arrasada. E aquilo chamou muita atenção. Para a doutora ter uma ideia, eu tive que usar máscara, porque a gente se intoxicava com os gases, porque depois que abaixa a água, tem gases, tem cheiro muito forte, enfim, uma tragédia. Tinham 10 escritórios de advocacia, todos submersos, e na época a gente até concedeu um benefício imediato para esse povo poder respirar. Fala um pouco como é que está lá, não só o judiciário, mas a população no geral. Olha, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi algo excepcional mesmo, de proporções talvez nunca vistas no Estado. É um movimento gradual que já vinha ocorrendo há alguns anos, a questão das chuvas em volumes, muito acima da média, e questões de enchente, de inundação. Mas esse episódio, abril e maio, ele realmente atingiu praticamente o estado inteiro, 90% dos municípios afetados. E eu diria que nós tivemos dois contextos diferentes, em determinados locais houve enxurrada, ou seja, no Vale do Taquari, o aumento do nível da água ele foi brutal, ele foi repentino. Então, uma vazão de 20 metros passar para 30 metros em questões de horas, e isso, a força da água levou praticamente tudo, levou cidades inteiras. Então tem municípios como Mussum, Roca Salles, Cruzeiro do Sul, região de Lajeado, região de Estrela, que vão repensar a própria localização do município, a localização de determinados municípios, nesse momento que é agora de pensar reconstrução, pensar recuperação, tem que avaliar se as cidades, determinadas cidades vão ter que trocar de lugar, e isso então assim, além das vidas, isso aconteceu num impacto da região central do estado que vai praticamente modificar a maneira como as cidades se organizam em torno daqueles rios. E na região metropolitana o fenômeno é um pouco diferente, porque não houve esse padrão de enxurrada, Nós recebemos então a vazão, principalmente que chega no Lago Guaíba, só
numa velocidade um pouco menor, mas mesmo assim, inundação ocorreu e da mesma forma como o exemplo que tu citaste, assim que a água baixa, ela demorou um mês praticamente para baixar em determinados lugares, tu tens as questões de lixo, né? Tu tens todas as saúde, de saúde pública, de leptospirose, de contaminação, doenças, né? de doenças. Nós tivemos as questões de animais também, de muitos animais abandonados em abrigos, ainda, né? Muitos abrigos. Agora, essa semana, Porto Alegre então inaugura os primeiros abrigos para os desalojados, que já não são desalojados provisórios, né? Então eu diria que num panorama geral, a sensação é de que nós estamos ainda num estado de pós-guerra, né? De que vivemos uma situação assim muito parecida, muito similar à guerra. Então, realmente é um repensar. E, óbvio, o direito é um dos tantos, né, ramos que precisa atuar a partir do que aconteceu. Sem querer politizar, porque não que a política não seja importante, não que o direito e a justiça não sejam um poder político, né? O jurista Canotilho dizia que é um poder político dos mais especiais, embora não partidário. Então, sem esse aspecto, sem a preocupação de apontar culpas, o quanto dessa excepcionalidade, especialmente nessa questão da vazão e da posição geográfica das cidades, acarretou o episódio dessa tragédia. O quanto era previsível isso ao longo do tempo, ou realmente é algo que não podia ter sido feito nada? Não, com certeza era algo esperado, em larga medida previsível, e sempre se trabalha, e é muito importante a gente, como juristas, ter uma certa humildade e prestar deferência ao conteúdo científico, às informações, os relatórios, os reportes científicos, no que diz respeito à mudança climática, no que diz respeito à influência da mudança do clima nos eventos climáticos extremos e principalmente para cenários futuros no Rio Grande do Sul, um conjunto de pesquisas, dados, relatórios que são anteriores, são prévios e que são firmados em consenso, por exemplo, pelo painel intergovernamental de mudança do clima, que é o IPCC, já traziam panoramas e perspectivas do que a gente chama os cenários futuros a partir do aquecimento que já está aí num patamar de quase 1,5 graus do sistema climático, a temperatura média da superfície, e projetar consequências como as que ocorreram no estado do Rio Grande do Sul. Então, o que existe por parte de gestores públicos de levar a sério esses relatórios, essas pesquisas, esses prognósticos de cenário futuro e, a partir disso, construir as políticas públicas adequadas para se adaptar àquele cenário. O que me parece, né, é realmente planejar, levando em consideração que aqueles cenários projetados podem se confirmar, que eles não são uma especulação de menores chances ou de poucas chances de ocorrência. Se a gente pensa no Rio Grande do Sul, ano passado nós já tivemos em setembro, no Vale do Taquari, muito similar. Em junho, na região de Maquiné, também na região central. Porto Alegre, em setembro, o Cais Mauá já havia inundado. Janeiro tivemos chuvas severas. Nós vemos, é uma perspectiva de virada de ano em que nós tínhamos o fenômeno do El Niño ainda presente e que nós tínhamos recorde de aquecimento. Um cenário assim de soma de fatores confirmando que os prognósticos relacionados a eventos climáticos extremos poderiam se confirmar e poderiam se confirmar naquela extensão. Então, o que eu acho que por parte dos gestores públicos em geral e de distintas esferas é levar a sério a pesquisa científica que aponta o que pode acontecer. A pesquisa científica agora aponta que o bioma da Amazônia vai viver a maior seca histórica em 2024, que vai superar os patamares de 2023. Isso já está sendo colocado, isso já está ali como uma previsão. Quais vão ser as políticas públicas? Então, planejar. Como se encontrar um ponto adequado, e usando a sua expressão, ouvindo você falar, sério, que não seja afetado pela polarização política ou pelos discursos vazios e também por o lado de pessoas que negam essas mudanças. Como se encontrar onde ninguém diz ser quem é ou o que está acontecendo? O princípio básico elementar é entender que o fenômeno da mudança do clima ele não veste nenhuma camisa política. A mudança do clima é uma realidade posta, aceita, em consenso. Então,
por mais que esse fenômeno de negar o problema, esse fenômeno também comprovadamente é uma conduta deliberada daqueles que não querem que as ações que vão mitigar, vão reduzir emissões sejam tomadas, sejam enfrentadas. Então, um ponto de partida e de consenso, e nisso o panorama brasileiro, né, toda a legislação, decisões judiciais, no sentido de levar a sério o fenômeno. Nós temos leis que tratam de políticas estaduais, municipais, federais sobre a mudança do clima em consenso, afirmando nos seus considerandos desde logo. Esta legislação é baseada nos consensos do painel intergovernamental sobre mudança do clima, ou seja, a lei brasileira, de modo geral, em todas as esferas, a maioria das cidades brasileiras, dos estados brasileiros, tem políticas afirmando que incorporam e respeitam os prognósticos científicos, as informações científicas. O quanto isso não reverbera na prática, na conduta, é o choque. É aí que entra, evidentemente, as questões de judicialização, porque se existe a previsão legislativa, Entendi. Existe a demanda, existe a necessidade de atuar daquela maneira, mas não se implementa, é a não implementação, é a não efetividade que precisa daí receber um trato, né, um escrutínio rigoroso por parte, inclusive, do Poder Judiciário. Eu quero insistir um pouquinho nessa questão do discurso e da prática. Tem quem negue e tem quem afirme. Quem nega diz que quem afirma não faz nada. Tem um debate hoje sobre as queimadas na Amazônia, no Pantanal, questões de política. As pessoas que têm o discurso adequado, as pessoas que têm o discurso que negam, dizem que quem tem o discurso adequado não faz nada. E quem tem o discurso adequado diz que quem nega é quem prejudica pelo discurso. O discurso atrapalha, mas aí tem a prática, como a doutora mencionou. Isso passa também por uma conscientização nossa, porque eu sempre digo o seguinte: meio ambiente vai impactar quem? Todos nós. Rio Grande do Sul mostrou isso. Mas será que não existe um egoísmo do ser humano de pensar o seguinte: aconteceu lá no Rio Grande do Sul, mas não chegou a mim. Então, por que eu vou me esforçar para fazer alguma coisa, fazer coleta seletiva de lixo? Por que eu vou dar minha contribuição se nem meus netos, talvez nem meus bisnetos, vão ver realmente uma grande catástrofe global? Não tem um pouco essa coisa da distância de uma tragédia maior? Tem. A maior dificuldade, inclusive, do fenômeno da mudança do clima é o quanto ela parece não ser visível, não ser palatável. A mudança do clima acontece, e é muito simples de explicar. O fenômeno, mudança antrópica do clima, ele acontece porque gases, né, são emitidos, gases que exacerbam o efeito estufa são emitidos. Esses gases, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, eles não são visíveis. Então, lidar com um problema que nem na causa é visível é algo muito similar à negação da pandemia, à negação do vírus do Covid. Por quê? Também não era visível, palatável, aparentemente. E outro problema, a mudança do clima, essas emissões sobem à atmosfera, elas permanecem por mais de um século sem dissipação lá. Nós temos efeitos da mudança do clima que são sentidos agora, que foram causados por emissões desde a Revolução Industrial. Então, para o ser humano, e pensando nesse viés que tu abordaste, da questão de o quanto egoístas somos, é preciso ter um sentimento de empatia para com as futuras gerações que vão sofrer as consequências da mudança do clima de forma muito mais exacerbada do que nós e dos que nos antecederam. Então, essa empatia que é o ponto. Por mais que a gente entenda que está aumentando a temperatura, tem provas disso, vamos tirar do contexto análises assim, digamos, que negam tudo. Até essas pessoas que negam, elas admitem. É aquela conversinha no final de semana, né? Olha, você vê, o ano passado não está mais tão quente. Aí outro vira e fala, não, mas é bobagem. Esfria e esquenta do mesmo jeito. As pessoas vão por aí. Mas isso, a mudança real, que vai realmente causar uma catástrofe, ela vai demorar. Ou não? Explica isso. Não, ela não vai. Ela pode, daqui a 5 anos, por exemplo, ter já um impacto?
E ela já está tendo esse impacto. Agora, a questão de o quanto uma sociedade pode, talvez, negar a preocupação com as gerações futuras, no Brasil a gente tem uma posição constitucional em que a gente não nos é dado o direito de não se importar com as gerações futuras. Esse é o ponto. O artigo 225 da Constituição Federal estabelece: nós vamos garantir um meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Mandamento constitucional. É um mandamento constitucional, é um direito fundamental. Então, sequer há uma opção normativa válida no Brasil de se despreocupar com o meio ambiente. Agora, você tocou num ponto importante. O ritmo da mudança do clima e o quanto ele está muito próximo de mudar de ritmo. As pesquisas do IPCC apontam de modo muito uníssono que o que está acontecendo, até porque é tão importante esse parâmetro de ficar em 1,5 graus de aquecimento. O sistema climático se comporta de duas formas. Ou ele vai respondendo de modo lento e gradual a essa perturbação antrópica que está acontecendo agora, que são as emissões, e responde de modo lento um fenômeno climático extremo um pouco mais grave aqui, uma sequência de estiagem a cada 10 anos, a cada 20 anos. A ciência informa em consenso. Se nós passarmos do patamar de 1,5 graus, chegarmos a 1,6 graus, 1,7 graus, a resposta do sistema climático para a mudança do clima, para essa perturbação tão rápida, tão brusca, vai deixar de ser lenta e gradual. Eles colocam e utilizam o termo atingirmos os pontos de não retorno, ou tipping points do sistema climático, ou das subpartes do sistema climático. A gente já passou esses pontos? Em determinados subpartes do sistema, sim. No bioma amazônico, o que climatologistas como o Carlos Nobre e muitos outros apontam, nós estamos com 17, 18% de desmatamento. Se nós cruzarmos 20, 21, 22, é o ponto de limite daquela subparte para começar um processo de savanização, um processo que não tem volta, deixar de ser uma floresta como tropical, que alimenta, que gera umidade, que gera chuvas, que gera que movimenta a forma como toda a economia, inclusive daqui do continente sul-americano, se comporta, e não só, e o mundo inteiro. Então, assim, após 1,5 graus, 1,6 graus, nós estamos assinando um cheque em branco e correndo o risco de mudar o ritmo, a forma em que as mudanças climáticas se comportam. O que isso na prática significa? Não é mais um evento extremo a cada 10 anos no Rio Grande do Sul, a cada 20 anos no Rio Grande do Sul. É anual. É anual. É uma situação de eventos climáticos extremos permanente. Isso, uma cidade, uma economia, empregos, indústria, não se recupera se tomar e receber um evento climático extremo numa sequência tão pequena de intervalos de tempo. E é isso que também a informação científica nos coloca de consenso. Do ritmo que estamos muito próximos de cruzar um ponto que é da mudança, de mudanças climáticas muito mais aceleradas. Então, mesmo que se controlem os incêndios iniciados por ação humana, incêndios iniciados por ação humana, como estão acontecendo principalmente no Pantanal esse ano, é uma realidade. Mas mesmo que eles se controlem, nós temos no Chile, nós temos na Califórnia, fiscalização, os incêndios não começam por ação humana, eles começam e se propagam porque o clima lá já está tão seco. Isso é uma situação muito próxima de descontrole. A Califórnia, que é um estado, tem uma estrutura muito maior que a nossa, vê um monte de avião jogando água, não sei se é água, jogando alguma coisa. E a gente não vê, aqui tem dificuldades, ações do governo, até teve um editorial do Estado recentemente, que o governo atual tinha muito discurso, mas a prática está parecida com o do passado, ou seja, de quem negava ou de quem não dava a mesma importância. É por aí, né? É muito complicado entender que quando eventos extremos como a propagação de incêndios, como aconteceu no Canadá, como aconteceu na Austrália, mesmo que uma fiscalização atuante, mesmo que governos locais, federais estejam combatendo, tenham equipes mobilizadas, mesmo que exista uma consciência da população em não dar início a esses incêndios, ainda assim eles poderão acontecer, eles acontecem justamente pela condição climática local, pelo clima seco, por toda a matéria orgânica que está ali, e eles se propagam numa velocidade absurda. Isso aconteceu, isso a gente viu acontecer no Canadá, na Califórnia, no Chile. E isso é um sinal de que, mesmo que os incêndios sejam controlados,
se o ritmo da mudança do clima estiver mais acelerado, os de ação humana até podem não iniciar, mas aqueles que, por conta da mudança do clima, vão continuar acontecendo e vão ser cada vez piores. Então, é preciso ter essa consciência. Essa clareza. Nós estamos conversando aqui no podcast Pontos e Vistas com a doutora Rafaela Santos Martins da Rosa, juíza federal da 12ª Vara de Porto Alegre. E a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta. Bem-vindos à Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo, um espaço dedicado ao aprimoramento profissional e acadêmico dos membros da Advocacia Paulista. Aqui na ESA, proporcionamos uma estrutura completa para suas necessidades jurídicas, desde salas de atendimento personalizado até espaços equipados para audiências. Quer esteja trabalhando individualmente, em grupo ou precisando de um espaço para reuniões, a ESA da OAB São Paulo tem salas de reunião e coworking à sua disposição. Localizada estrategicamente, nossa escola fica no coração da Avenida Paulista e em frente ao renomado Shopping Pátio Paulista. A ESA OAB São Paulo está comprometida em apoiar o crescimento e o desenvolvimento da classe, proporcionando um ambiente propício para aprendizado e networking. Estendemos nosso convite a todos os membros da advocacia e estudantes de Direito a se juntarem a nós na Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo. Descubra os benefícios, aproveite os espaços e faça parte de uma comunidade que valoriza o conhecimento e a excelência profissional. Esperamos vê-los em breve. Estamos de volta com o nosso podcast Pontos e Vistas com a juíza federal Rafaela Santos Martins da Rosa, especialista em direitos das mudanças climáticas. A doutora foi muito contundente, eu vi com muita clareza a sua fala. Eu sempre penso, doutora, naqueles filmes, porque a gente, obviamente, a vida sem a arte seria uma tragédia, mas tem muitos filmes que tratam de tragédias ambientais. E eu sempre lembro que nessas horas chamam sempre um cientista, acho que deviam chamar uma mulher também, mas é sempre um cientista, um pouco mais idoso, que vai lá e toma conta no noticiário explicando que o mundo acabou. Essa é mais ou menos a tônica de vários filmes. E aí todo mundo fica, nossa, e gostam, as pessoas gostam desses filmes. Acho que o ser humano aí é uma questão freudiana, sei lá, psicológica, a gente convive um pouco com uma sabotagem. Talvez por conta dessa coisa efêmera da nossa vida, não vou entrar nesse aspecto. Mas, de toda forma, esse senhorzinho, ou esse cientista, ele vem também para explicar que o mundo está acabando, e eu não vejo no noticiário pessoas, noticiário que eu falo televisões abertas, para conscientizar o povo de um modo geral, como a doutora está falando, olha, nós vamos ter um Rio Grande do Sul por ano. Daqui mais 10, 15 anos, pode ser que seja por mês. O que realmente, é chover no molhado, mas o que realmente, precisa ter mais pessoas falando isso de maneira mais aberta e menos politizada? Com certeza. Existem muitas pesquisas que mostram o tempo dedicado à mídia em geral, à imprensa, à cobertura de imprensa sobre mudança do clima. E o quanto era praticamente inexistente ou muito escasso a questão de décadas atrás. Então, ao longo do tempo, tem aumentado, se dedica mais tempo a mostrar o fenômeno, mas vejam, tudo depende da forma como a informação é comunicada. É preciso comunicar corretamente. Então, por exemplo, se a região central do Brasil enfrenta uma onda de calor severa, a reportagem da imprensa que mostra as pessoas aproveitando então um dia de praia, porque essa onda de calor propiciou um momento de praia quando seria um mês de inverno, ela não contribui em absolutamente nada para aquilo que realmente importa. É mostrar isto não deveria estar acontecendo nesta época, isso acontece por esta causa, isso vai acontecer cada vez mais e nós vamos chegar num ponto que isso prejudica a condição laboral não só do brasileiro, mas de muitas pessoas em muitos lugares no mundo.
A questão é mostrar os efeitos na saúde, mostrar as causas, mas não deturpar ou não colocar uma tônica positiva sobre uma onda de calor quando ela não tem. Isso é só um exemplo. Existe um esforço, e deveria existir um esforço ainda maior da imprensa, dos meios de comunicação em geral, para entender, eles têm um papel fundamental em comunicar corretamente. Tem uma história que é muito interessante, o IPCC, o Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, ele produz relatórios científicos. A linguagem é difícil, ela é de trato difícil, de comunicação difícil, porque são informações científicas. O IPCC passou, num ciclo de avaliação, a partir de 2007, a contratar e contar com a colaboração de jornalistas para redigir principalmente os sumários técnicos e colocar naquilo que a gente chama no direito hoje, né, de linguagem simples, né, de visual law, mas para que eles sejam compreendidos. Dali em diante, inclusive naquele ano, acabou que o IPCC foi contemplado pelo Prêmio Nobel da Paz, pela relevante contribuição. E isso se deve, entre muitos fatores, ao fato deles terem comunicado melhor, de forma mais fácil, a informação. Eu lembrei, desculpa te interromper, eu vou falar isso o programa inteiro, porque a gente vai falar do bate-papo. Eu lembrei de uma das manchetes dos jornais, recentemente, no Rio de Janeiro, as pessoas 2 da manhã, meia-noite, na praia, a praia de Copacabana, sei lá, eu não lembro exatamente qual era a praia, mas eu acho que era Copacabana ali, Leblon, lotada. As pessoas, porque as pessoas não conseguem ficar em casa. E daqui a pouco elas não vão conseguir trabalhar. E assim, as pessoas estavam lá meio que curtindo, né, a praia. E isso é o que você falou. Talvez o enfoque seja menos do lado da tragédia e mais do que as pessoas possam aproveitar, é isso? Mas isso é uma forma muito ruim de comunicar um problema tão grave como é o problema da mudança do clima. E muitas vezes se prefere não divulgar ou não. Nós tivemos agora recentemente uma onda de calor em determinada região da Índia, então foram mais de mil pessoas mortas. Uma onda de calor dos eventos climáticos extremos o mais severo para o corpo humano, para a nossa capacidade de adaptação. A gente não lida, pessoas, então os mais vulneráveis, crianças, idosos, têm dificuldades extremas em condições de calor extremo. A forma como a imprensa resolver comunicar esses fenômenos impacta muito na consciência da população em geral sobre a gravidade. E isso vale para tudo a respeito de mudança do clima. O impacto econômico, entender o quanto as companhias de seguros que vão estudar e já estudam cenários futuros do IPCC e já veem que determinados locais, safras de determinados produtos no Brasil vão estar muito comprometidas. Tanto se fala, né? Eles vão negar e já negam. Existe uma questão crescente de judicialização a respeito disso. Mas por que eles negam? Porque... Vão negar ofertar o seguro. Porque as seguradoras negam. E naturalmente, em muitos estados norte-americanos, Flórida é um exemplo, Califórnia é outro exemplo, não se consegue mais seguro residencial de determinadas casas. Porque pega fogo tudo. Porque as seguradoras sabem que vai acontecer e que se elas realmente precisarem desembolsar todos, elas não vão ter uma garantia de resseguro. Tem o tal do resseguro, de um consórcio. O impacto econômico é imenso. O impacto econômico da mudança do clima também precisaria ser muito melhor comunicado. Prevenir, mitigar e reduzir as emissões custa comprovadamente muito menos do que os desembolsos pós-desastres climáticos. E os desembolsos, o quanto vai se gastar, as previsões já vão passando da escala dos bilhões para os trilhões para recuperar áreas devastadas por eventos climáticos extremos. Como preferir mitigar a causa da mudança do clima, que é basicamente reduzir as emissões, reduzir a queima de combustíveis fósseis, reduzir desmatamento, custa muito menos. Então, a gente tem um papel de comunicação sobre isso que ainda precisa melhorar. Mas precisa melhorar muito. Eu até dei um tapa aqui, porque eu não entendo o que o povo fala lá na Globo News, nas televisões que tratam o assunto. E a doutora está comunicando com clareza. A doutora precisa falar mais sobre esse assunto, porque é importante. Não, eu estou falando sério, eu acho que é importante ter essa clareza. Eu acho que falta, não é uma coisa fatalista,
É uma realidade da qual as pessoas precisam tomar ciência e parar de um pouco assim, isso tudo é ecochato. Eu acho que esse discurso, tudo mudou para que a gente possa ter uma consciência maior. Agora, falando um pouquinho então, já que a doutora mencionou dos seguros, voltando para o Rio Grande do Sul, deram conta lá de pagar os seguros? É claro que não. É uma das temáticas que evidentemente vai ter um volume, já está tendo um volume significativo de judicialização, né? Nós tivemos um recorde na questão de veículos, né? Veículos que ficaram inundados, então tem a questão dos veículos, vai ter um comprometimento de determinados produtos que são típicos do estado, da produção agropecuária do estado, como lidar com isso. Já tem um número de ações, a doutora tem uma ideia? Sim, o Poder Judiciário... Porque aí, desculpa, pode processar a própria seguradora privada, mas pode processar o município, o estado e até a União também? Como é que fica isso? E esse é um fenômeno que está de fato acontecendo em pleno desenvolvimento, né? A judicialização pós um evento climático extremo, ela bifurca em N aspectos, em muitas áreas. O Conselho Nacional de Justiça, inclusive, tentando uma tentativa que me parece muito importante de monitorar o aumento da judicialização. Então ele criou na tabela processual unificada um número, uma classe própria para ações judiciais enchente RS, ou seja, tudo aquilo que em todos os ramos de justiça decorrerem, processos judiciais que decorrerem em razão do evento climático extremo. Se a gente pensar no âmbito da justiça do trabalho, nós temos desde questões relacionadas à mediação, a mediação para empregadores e empregados, no que diz respeito a restabelecer contratos de trabalho daqueles que não puderam, então, se deslocar em determinados períodos. Também um controle sobre o abuso de poder diretivo daquelas empresas que, evidentemente, possam ter, né, exigido o comparecimento de empregados que estavam sem possibilidade de se deslocar em determinados períodos. Isso já está acontecendo. No âmbito da justiça estadual, todas as questões relacionadas à responsabilidade civil, então nós já temos aí pedidos tramitando, liminares deferidas relacionadas a planos de reconstrução que precisam ser feitos pelos municípios. Então também a questão dos seguros. Na Justiça Federal, isso reverbera em muitas competências, né? Então uma tentativa de acordos, conciliações, de deferimento de benefícios, de requisições de pagamento, de aceleração de processos de perícia, tudo isso, e de cuidar a chamada litigância predatória, que é um fenômeno que também é preciso monitorar, é preciso ter cuidado para que não se controle qualquer tentativa de multiplicar ações relacionadas a... Mas não vai vir aquela coisa de muito enriquecimento ilícito e sem causa que o judiciário usa muito. Vamos precisar acompanhar e monitorar, hein? Claro, vamos precisar Não, eu entendo que existam casos que isso possa acontecer. Mas virar para uma pessoa que perdeu a casa, por mais que ela peça um valor maior, aí é uma outra questão, né? Que tem a ver com as indenizações no Brasil e tal. Mas virar para essa pessoa e falar que é enriquecimento ilícito é brincadeira, né? Então todas essas questões já vêm à tona, né? O CNJ disponibilizou um painel, inclusive, no seu próprio sítio eletrônico, em que é possível acompanhar o quantitativo de ações, onde elas estão, os valores que estão sendo envolvidos, né? Foi feita semana de conciliação, um esforço concentrado de mediação, que é o conciliando a gente reconstrói. Então um acordo bem cooperativo de todos os ramos de justiça, tanto trabalhista, estadual, federal, para acelerar as conciliações daquilo que é possível, mas um dos fenômenos, uma das consequências naturais do que ocorreu no Estado é um impacto na judicialização, é um impacto e uma necessidade. Imagina a quantidade de ações. De um olhar muito atento para esses fenômenos e, inclusive, para ver como vão ser as respostas jurídicas a partir disso. Né? Esse é um desafio bem... porque o judiciário tem uma limitação de não entrar nas políticas públicas. Mas há quem diga que o judiciário também tem essa função social de distribuir renda. Nesse caso específico, em que se desloca o debate muito para a política e de responsabilidades, o município é responsável, não, o governo também é, porque não implantou, e o governo federal tem que ajudar com dinheiro. É muito pouco, é muito... O judiciário tem condição de mediar isso, conciliando a gente reconstrói. Isso lá no dia a dia, isso serve até para outras épocas, né? Mas na tragédia talvez resolva mais rápido uma situação de uma pessoa.
Mas o judiciário tem condição de mediar essa briga? Tomara que sim, esperamos que sim, porque virão diferentes níveis de conflito, me parece. Né? Nós vamos ter já escalas de conflito menores, então relações interpessoais ou relações de um lesado, né, que reivindica o seu direito de indenização, de compensação, que pode ser tanto indenizações e compensações patrimoniais da moradia perdida, dos bens perdidos, mas também extra-patrimoniais. É dano moral de quem perdeu o parente, perdeu o amigo. Ou até dos seus vínculos culturais e existenciais com o seu local de referência que simplesmente deixou de existir. Conflitos desta natureza, dessa escala, é um nível de complexidade. Mas o nível de complexidade, e que já ocorre, porque nós já temos ações civis públicas, recordo de uma, inclusive, do Ministério Público Federal ajuizada no Vale do Taquari, na Justiça Federal de Lajeado, contra os municípios, contra a União, exigindo políticas públicas, a implementação o cumprimento da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é a nossa lei federal sobre desastres, exigindo planejamento, exigindo a adoção naquilo que a gente chama no âmbito doutrinário de processo estrutural, né? Exigindo que isso aconteça. Esses são processos que de um grau de complexidade muito maior, mas que também são processos necessários, são processos importantes, vão demandar todo um trabalho que eu acredito que terá, não só do judiciário, mas de todos aqueles que interagem, que são chamados nessa ação como partes, inclusive aqueles que estão colocados na condição de réus, porque sim, claro. E isso é uma mescla de ações que a gente já está vendo acontecendo. A doutora tem notícia lá dos meus colegas, né? Porque, óbvio, a magistratura deu uma parada, parou tudo lá, o Poder Judiciário parou, até o aeroporto está fechado, está tudo. Mas o advogado ele não tem salário, né? E muitos acho que perderam o escritório. Doutora, tem alguma ideia de como a advocacia está se levantando lá? Não sei, claro, não é na tua área, mas tem uma ideia? Olha, todos os operadores jurídicos foram impactados e com a advocacia não foi diferente, né? O judiciário fechou, teve que desligar os seus sistemas. A OAB, a sede da OAB Porto Alegre, porque fica na região central, também teve que provisoriamente sair dali, né? Algo que é excepcional. Então, eles tiveram um espaço cedido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então na Faculdade de Direito, mobilizaram para lá. Né, sei que a presidência da Ordem do Estado está num esforço muito coletivo, né, muito de colaborar com aqueles que da advocacia perderam provisoriamente, alguns definitivamente, porque às vezes perdeu o computador de trabalho. Então se estabeleceu provisoriamente essa cedência de espaço na Faculdade de Direito, então para um espaço de coworking mesmo, e cedido. Para advogados usarem também. Para advogados usarem. Tá. Imagino que também, aí não saberia reportar exatamente nas unidades de interior como cada solução foi incorporada, mas um reflexo e uma percepção geral de muitas instituições, Defensoria, Ministério Público, Advocacia, de uma colaboração. Isso foi algo que foi muito bom de ver, foi gratificante de ver que houve um esforço concentrado de colaborar entre as instituições, ceder os espaços, ceder equipamentos, né, e ceder recursos, né, todo um volume de recursos que foi captado, não só do Rio Grande do Sul, aí, de muitas unidades dos outros estados, do próprio Poder Judiciário, e entregar para o Estado, entregar para a Defesa Civil. Talvez seja um saldo positivo disso, se demonstrou toda uma solidariedade entre as instituições e as pessoas, né? Entre as pessoas. Foram muito emotivas as cenas, inclusive advogados aqui de São Paulo indo para lá e ajudando, salvando pessoas, animais, né? Eu acho que foi uma coisa até comovente, óbvio, triste, mas comovente sobre esse aspecto humano. Dá uma certa esperança de que sim, a humanidade se importa com o próximo, tem essa empatia. E nesse aspecto da generosidade, não querendo fulanizar na parte monetária, mas o judiciário, além de todas essas ações, deu dinheiro, alguma coisa com dinheiro mesmo? Sim. Deu?
Nós tivemos decisões por parte do Conselho Nacional de Justiça recomendando que os tribunais e autorizando que os tribunais pudessem, de todos os ramos, né, reunir recursos e destinar ao Estado do Rio Grande do Sul. Então, desde recursos das multas ambientais, desde determinadas situações de verbas, né, e o volume que foi formalmente entregue, então, para o Estado do Rio Grande do Sul, para a Defesa Civil, para poder auxiliar nas ações de reconstrução, de recuperação, superou 180 milhões de reais. Então, foi uma quantia muito expressiva, assim. E acredito que cria, em precedentes de situações anteriores, isso já havia acontecido, em montantes menores, mas eu acredito que cria um bom precedente de quando situações como essa se repetirem, e elas infelizmente irão se repetir em outros estados, esse mesmo propósito de ajudar e de deslocar os recursos seja feito. Eu acredito que vai virar uma prática, anseio por isso, uma prática judiciária recorrente. Nada a ver com a tragédia, não especificamente, mas a gente tem uma legislação ambiental. Eu queria primeiro saber se você considera boa, se ela é suficiente para combater esse estado de coisas que a gente vive e também como conscientização. Eu, por exemplo, aqui em São Paulo, não sei como é que é, se você botar o lixo fora do horário, você pode ter uma enxurrada, pode ter uma pessoa que vai lá revirar o lixo e vire, é uma poluição ambiental. Tem multa para isso. Mas quem é que foi multado já, né? Então é um problema de fiscalização, talvez? Exatamente. Na sua pergunta já vem, já está a resposta, porque em termos de legislação ambiental brasileira de modo geral, e não só ambiental / climática, digamos assim, ela é muito boa, ela é excelente, ela é referência, inclusive, desde a norma constitucional e desde o fato do Brasil recepcionar tratados internacionais que tratam do tema, desde o Brasil incorporar na sua legislação. Inclusive, o Brasil é um dos primeiros países a reconhecer, nós reconhecemos a força normativa do Acordo de Paris como uma norma supralegal aqui no Brasil. O que, de fato, dois momentos e movimentos que são perigosos é o descumprimento da legislação ambiental que existe, por ausência de fiscalização, por ausência de implementação, e tentativas recorrentes de retroceder na legislação ambiental, na proteção ambiental. Então, nós temos tramitando, por exemplo, no Congresso Nacional, várias iniciativas legislativas, né? O pessoal até comenta o chamado pacote da destruição, que atacam em muitas frentes, desde questões relacionadas a licenciamento de empreendimento ambiental, unidades de conservação, agrotóxicos, que são perigosos sob o ponto de vista de retrocederem no nível de proteção que nós já temos. Então, o movimento de nova legislação que retrocede, isso tende a vir ser confrontado judicialmente, e posições muito tranquilas do Supremo Tribunal Federal dizendo que nós não vamos retroceder em matéria de proteção ambiental. Saindo do Brasil um pouquinho, só pegar o Acordo de Paris. Teve um debate agora recentemente lá nos Estados Unidos entre os candidatos à presidência, e o ex-presidente afirmou que saiu do Acordo de Paris. Saiu, de fato saiu. Sim. De fato saiu. Ele falou o seguinte: é muito dinheiro e a Europa tem condição de pagar e eles não pagam, e nós não podemos pagar bilhões, eu não sei quanto que é, para fazer parte de uma encenação. Aí o atual presidente rebateu: não, é importante e tal. O que o Acordo de Paris representa para o Brasil e para o mundo? O Acordo de Paris, ele é um divisor de águas em matéria de mudança do clima. O Acordo de Paris é um acordo sobre as bases da Convenção Quadro sobre mudança do clima, que é o texto, é a primeira norma internacional estabelecida no regime jurídico internacional para cuidar do tema, é a norma de 92. E o Acordo de Paris acontece em 2015, é celebrado em 2015, entra em vigor em 2016, e ele é o acordo sobre as bases da Convenção para cumprir, para buscar implementar os objetivos da Convenção. No acordo, os países que são os estados partes e que se comprometem, é o acordo de maior adesão no mundo, nenhum acordo internacional tem adesão que o Acordo de Paris tem, são 197 países signatários, mais o bloco europeu, isso é praticamente todos os países. Sim, mas a parte do dinheiro é que acho que... Então, como é que a gente consegue pegar esses bilhões e, por exemplo, ajudar aqui no bioma da Amazônia? Como é que isso vai na prática? A dificuldade do Acordo de Paris, para resumir, é o fato dele, por si só, não ter a executoriedade. Exato. Ele não tem enforcement. Ele sozinho, só ele,
não consegue que os países sejam forçados a implementar aquilo que ali está disposto. É preciso que, no âmbito normativo dos seus respectivos países, seja por lei, seja na Constituição, seja na decisão judicial, se diga: o Acordo de Paris vale como norma aqui. Como eu disse, fez o Supremo Tribunal Federal no ADPF 708 e voltou a repetir agora, recentemente, na ADPF 760. O Acordo de Paris tem força de lei no Brasil. Quando países como os Estados Unidos decidem denunciar o acordo e sair do acordo, isso tem um efeito muito negativo, inclusive quando é um país que é expressivo emissor, como é uma economia desenvolvida, porque o acordo prevê que esses países irão, no aspecto de financiamento para enfrentar a mudança do clima, irão sim desembolsar valores para os países em desenvolvimento e deixar de se comprometer, mesmo que seja no plano internacional. Isso obviamente que reverbera também no plano das políticas implementadas nacionalmente. Então é muito ruim, mas mesmo quando os Estados Unidos estiveram no período, fora, do acordo, ainda assim no ambiente normativo interno, muitos estados e muitas legislações, inclusive existiu um movimento, nós continuamos, we are still in, nós continuamos no acordo, implementaram ainda assim muitas medidas e muitos avanços para o enfrentamento da mudança do clima. Então, mas de um modo geral, o acordo é a ferramenta internacional que hoje existe no plano jurídico, com uma possibilidade de, primeiro, é um consenso, é ali onde todos concordam que manter a temperatura no patamar mais otimista de 1,5 graus, nunca passar de 2, não superar 2, reduz todos os efeitos, reduz os riscos, é onde eles definem metas globais de adaptação, é onde eles definem a agenda também de perdas e danos. Ele é a ferramenta internacional que nós temos, e é muito bom que no Brasil existe esse reconhecimento da força normativa que ele tem, que ele é um acordo de direitos humanos, isso também é muito importante, isso também foi afirmado, mas ele sozinho é uma norma que precisa ser cumprida e implementada como toda e qualquer legislação. Doutora Rafaela, nosso tempo acabou, eu gostei muito do bate-papo, espero que você que assistiu também tenha gostado. Doutora Rafaela Santos Martins da Rosa, que é especialista em direitos das mudanças climáticas. Quem estiver assistindo, que leve a doutora Rafaela, que esse discurso dela ecoe para as grandes mídias também. A gente precisa ter esse discurso contundente. Muito obrigado por ter se disposto a vir do Rio Grande do Sul e até a próxima. Eu que agradeço, fico à disposição da OAB, foi excelente. Bom, esse foi mais um episódio do Pontos e Vistas, que é transmitido pelo canal do YouTube, pelas nossas redes sociais. Muito obrigado pela participação e agora para vocês, até a próxima. Obrigado.